Senhoras e senhores, mais um dia aqui no Futebol Esporte Show para a gente falar de algo no futebol que, olha, eu comecei a ter acesso recentemente, confesso. Não tinha essa informação, esse conteúdo, esse conceito, mas que a partir do momento que eu aprendi, mudou o meu olhar, mudou o óculos que eu coloco para assistir um jogo de futebol. O conceito que eu falo hoje, que eu trago agora para vocês, é lógica do jogo. Parece simples e é simples, mas ao mesmo tempo ele é muito complexo. Ao meu lado, Leandro Zago, um profissional do futebol que também busca o entendimento dos porquês do resultado. Não é acaso, não é... Apesar da imprevisibilidade do jogo, a gente consegue ter padrões de comportamento que aumentem a probabilidade da vitória de uma equipe. Zago, a lógica do jogo, a grosso modo, traz isso. A probabilidade aumentada de uma equipe ganhar e perder jogos, porque você pode aumentar a probabilidade de perder. Eu queria debater com você e já te coloco essa provocação. A partir de que momento você acha que a lógica do jogo passa a ser talvez o viés mais importante de um trabalho e também de uma análise de um jogo de futebol? Grande abraço, mais uma vez, boa tarde, Zago. A lógica ela é do jogo, então ela está presente em todo jogo. Todo jogo tem uma lógica. O jogo de xadrez tem uma lógica, o jogo de dama tem a sua lógica, e o jogo de futebol tem a sua lógica. Por mais que as pessoas tentem falar que o jogo de futebol não tem, ele tem uma lógica. É óbvio que ele tem um número de variáveis absurdamente alto que não nos deixam explicar o resultado muitas vezes, né? Porque essas variáveis interagem e muitas vezes uma variável que você não tem nenhum controle, né? Você falou que é uma expulsão? Não só isso. Eu tenho uma equipe muito boa, vou jogar contra uma equipe média, eu tenho uma equipe tecnicamente muito boa, vou jogar num campo muito bom que favorece o meu jogo. Mas naquele dia cai uma tempestade, o campo fica encharcado e o jogo favorece um jogo de primeira e segunda bola. E às vezes por imposição física o meu adversário passa a ter muito mais vantagem naquele campo. E aí a lógica se mantém, ela está ali porque ela é do jogo. Só que ela muda a forma de ser resolvida, né? Aliás, não que ela mude a forma, mas ela vai ser resolvida de uma outra forma que não é aquela que eu resolvo melhor. Ganha um outro elemento, um outro ingrediente. Algum ingrediente que vai fazer com que para eu resolver eu precise apostar em outro tipo de jogo que não seja aquele jogo de progressão apoiada, de buscar chegar com a bola na zona de finalização de uma maneira mais efetiva para poder gerar uma finalização muito simples para o meu atacante. A lógica do jogo ela é estudada intuitivamente pelos jogadores, porque nós temos jogadores que dominam demais a lógica do jogo intuitivamente. Eles não precisaram ler livros, porque ela é do jogo, você percebe jogando. E todos nós percebemos a lógica jogando. É a auto-organização de uma equipe, são esses elementos. Elementos do jogo, bola, os gols, o campo, o adversário e a minha equipe. E eu interajo com eles e resolvo o problema. Um cara que era sensacional para resolver a lógica do jogo, Romário. Todo mundo falava, mas o Romário faz muito gol fácil, né? Aquele gol sem goleiro, de segundo pau, né? Tá sempre livre na área. Tá, mas quantas decisões prévias ele tomou para poder chegar naquela situação e criar aquele cenário para que o desfecho da ação fosse simples? Toda a elaboração que ele construiu no movimento dele, né, de espaços que ele ocupou enquanto a jogada se desenhava. Individual e coletivo. Que ele criou, exatamente, que ele teve que interagir. Claro. E a lógica do jogo e esse conceito é um conceito que foi trazido da matemática, né? E lógica é um conceito matemático pelo Rodrigo Leitão, né? Então esse é um conceito do Rodrigo Leitão, que no doutorado dele de 2009 ele explora a fundo isso. E ele nada mais é do que chegar ao gol com o menor número de ações possível. Acabou. Aí vai falar, não, mas espera aí, se é chegar ao gol com o menor número de ações possível, então eu bato o tiro de meta dentro da área, alguém faz o gol, isso é o ideal. Ou saio do meio campo já chuto no gol. Mas é óbvio que isso não parece ser tão útil, né? Claro. Porque eu tenho um adversário lá que vai fazer situações que vão me impedir de cumprir ela assim. Então, para isso, eu preciso ter etapas para cumprir a lógica. Eu preciso transportar a bola de uma maneira eficiente até próximo do gol, para gerar essa finalização, essa última ação. E aí, dentro dessa ideia de chegar ao gol com o menor número de ações possível, que é a ideia essencial da lógica, eu tenho equipes, como a gente já citou, como o Barcelona do Guardiola, que precisava de 15 ações para chegar ao gol. Precisava não, mas fazia 15 ações, porque era da natureza daquela equipe fazer isso para chegar ao gol, porque ela primeiro se aproximava através de passes, e os jogadores aproximavam a bola próxima do gol, eles se aproximavam para fazer a situação de desfecho, né? Uma infiltração do Daniel Alves para cruzar e alguém finalizar, ou o Messi num drible, ou o Xavi e o Iniesta um passe por dentro para alguém infiltrar em diagonal, no movimento do Pedro, do Davi Villa.
Ou eu tenho equipes que resolvem o problema da lógica com 3 ações. Numa transição ofensiva? Uma transição, eu recupero a bola, condução, passe para frente, finalização. Ou primeira bola longa do meu campo de defesa, um raspão, um desvio, que vai sobrar para um colega meu entrar na frente do goleiro e definir a jogada. Ou um escanteio, que eu faço o gol em 2 ações praticamente. Uma é o cruzamento, a outra é a finalização. Ou o gol olímpico, que é uma ação, o gol de falta, que é uma ação. Basicamente, o jogo pede o menor número de ações possível para resolver cada problema. E cada equipe tem a sua natureza para resolver os problemas do jogo. Mas a lógica ela é intrínseca ao jogo. Então ela não muda. O que eu mudo é a forma de cumpri-la através da característica dos meus jogadores, da característica do meu treino, daquilo que eu penso como filosofia de futebol que eu vou construir para a minha equipe. E isso é acho que é o grande barato do futebol. Existe uma lógica interna, e a gente fala, o futebol não tem lógica. Existe a lógica. O que muda é que eu cumpro ela de determinadas formas para chegar. Mas eu sempre vou olhar para lá e vou ver que ela foi cumprida. Sim. O jogador escolheu a melhor ação para fazer a ação mais efetiva. Zago, e dentro desse conceito de lógica do jogo, ele é maravilhoso, denso e complexo, apesar de parecer simples. E aí assim, a gente começa a ver o futebol com outro óculos, como eu citei, e o jogar bem, o jogar bonito, o jogar com estética, ele passa a ser muito relativo dentro de cumprir os princípios da lógica do jogo. O que é jogar bem? O que é jogar bonito? É ou não é ter uma estratégia e cumprir as ações com menos gasto de energia? Exato, e eu posso garantir que eu jogue bem praticamente todo o jogo, mas não necessariamente que eu jogue bonito. Mas jogar bem eu posso garantir, desde que eu esteja o tempo todo buscando cumprir a lógica. A minha equipe vão ter jogos em que ela vai fazer isso bem, que ela vai conseguir gerar um número grande de finalizações, de uma maneira equilibrada, recuperando a bola rápido para poder o tempo todo estar dentro do campo adversário, criando cenários de finalização. Isso eu posso propor como parte do meu processo para ter como comportamentos de jogo. Agora, o jogar esteticamente bonito, talvez isso eu não possa garantir, porque aí já está num outro nível de elaboração, que a gente busca, né? Às vezes o treinador busca, é óbvio que ele quer que a equipe dele jogue um jogo esteticamente bonito, mas nem sempre isso é possível e depende de vários cenários, né? Para a gente finalizar esse assunto, Zago, dentro da perspectiva da lógica do jogo, eu queria entrar num viés, e fica à vontade para falar tudo que você conhece, de marcação. A marcação alta e a marcação baixa, eu sei que você adora a marcação alta, mas em muitos momentos ela pode não ser vantajosa para você. Como que você lida com isso dentro da lógica, desse viés? O que é mais vantajoso e o que é menos vantajoso? Primeiro, dentro da sua visão de futebol, e segundo, que talvez seja o mais importante, dentro das características dos jogadores que você tem à disposição. Bom, sempre é importante entender o seguinte, que você só vai ser efetivo com organização. Então, o que você se propuser a fazer como proposta tem que ser bem feito. Ponto. Porque existe um mito de que a marcação de pressão alta não é possível 90 minutos. Isso é relativo, ela não é possível se ela for mal feita. E aí, toda vez que algum jogador escapar da pressão, eu vou ter que correr para trás. E aí eu vou correr muitos metros para trás, e aí quando eu recuperar a bola, correr muitos metros para frente. E aí vale mais a pena mesmo baixar as linhas, esperar e só correr para frente. Óbvio. Mas se ela for bem executada? Quando ela é bem executada, e o que é uma marcação pressão bem executada? Ela tem que ter macro e micro conteúdos. Ela tem os macro conteúdos, que são aqueles ligados à estruturação do espaço, ao jogador que pressiona determinada zona, ao jogador que fecha determinado passe, a linha de defesa que está o tempo todo em posição de expectativa para a bola longa. E isso tem que ter treino de posicionamento corporal, como a gente já falou, sobre posicionamento corporal. A bola está sem pressão, a posição corporal tem que ser ativada para me preparar para correr para trás, se for necessário. Sim. Né, uma posição lateral que me permita ação para frente e ação para trás. Para ganhar 2 segundos ali. 2 segundos, que vão ser decisivos para eu chegar antes do atacante. Porque geralmente é uma coisa do jogo, né? Da característica dos jogadores, desculpa, não do jogo. O zagueiro geralmente ele é mais rápido que o atacante nos primeiros metros da corrida, mas depois o atacante geralmente é mais rápido que o zagueiro a partir do 10º, 15º metro. Por quê? Porque os primeiros metros a velocidade está ligada à força-potência, depois a velocidade. E na velocidade os atacantes são mais rápidos, mas no primeiro movimento que exige potência, a potência tem relação com força, e o zagueiro geralmente ele é mais forte que o atacante. Geralmente, não é uma regra. É um padrão. Então eu preciso criar formas de ter esse tipo de informação, que isso vai me fazer mudar e saber que se o meu zagueiro correr 10 metros para trás, ele está na vantagem do atacante. Mais do que isso, não. E tudo isso tem que me garantir que eu vá jogar e transformar um campo de 105 por 68 num campo de talvez 55 por 68.
E aí o desgaste físico vai lá embaixo, porque os meus sprints não são mais de 20, 30 metros, são de 10, 12. E aí eu faço sprints de 10, 12, recupero, finalizo. Ah, mas e se o meu adversário joga com bola longa? Desde que eu proteja essa bola longa e eu recupere ela rápido, eu continuo no campo de ataque. Então, isso passa por construir um monte de ideia. Não é simplesmente falar, sobe o time. Sim. Aí é o grande erro, né? Tá certo. Então essa é a questão. E pensando na perspectiva de lógica, as marcações em pressão alta, elas... E aí, de novo, isso não é uma regra, mas é uma generalização em cima de estudos que apontam para isso. Quando eu pressiono em linhas mais altas, linha 1, lá no alto, buscando recuperar a bola o mais rápido possível, o tempo todo, eu gero um jogo de mais finalizações. Porém, como eu recupero a bola com a linha de defesa do adversário muito baixa, geralmente quando eu recupero a área está cheia. E aí a finalização que é gerada não é uma finalização muito econômica. Exige tirar a bola de jogadores ou ser muito preciso. E aí os atacantes têm que ter um refino maior. Quando eu marco em linhas mais baixas, eu gero um número menor de finalizações, mas geralmente quando eu gero são finalizações mais importantes. Porque como a linha de defesa do adversário está mais alta para construir o jogo contra essa linha baixa minha, quando eu recupero eu tenho muito espaço nas costas dos zagueiros. Então os desfechos são muito mais econômicos, são situações em que o jogo finaliza 2 contra 1 e o goleiro, 1 contra 1 e o goleiro, 1 contra o goleiro, são cenários assim. Então eu tenho que avaliar, eu quero ter um número grande de finalizações, buscar construir um jogo nisso, lembrando desse detalhe. Ou eu vou buscar um jogo em que eu vou ter menos, mas finalizações mais importantes. E a partir disso, Marcel, ter um viés para a proposta que está sendo executada. Né? Um olhar sobre essa proposta que está sendo executada. Que é o seguinte, a proposta está sendo bem executada pela equipe? É isso que tem que ser avaliado para ver se o jogo está sendo bem construído. E não julgar uma proposta como mais meritória do que a outra. Uma proposta como mais nobre do que a outra. A nobreza está em executar com qualidade. Tá certo. Não, perfeito. Isso muda completamente o viés. A gente pega uma análise de números. Uma equipe finalizou 25 vezes e a outra que finalizou 6, por exemplo, ganha o jogo. Não cumpriu melhor a lógica, conseguiu ganhar finalizando menos. Esse então, Leandro Zago, falando de lógica do jogo aqui no Futebol Esporte Show com a gente.